Agora, muitos hoje em dia querem se promover em cima do cara no meio da rua. Justamente. E esse lance, e esse problema, deixar bem claro aqui, o que acontece? Às vezes um policial é maltratado na delegacia, mas não é culpa dos novos policiais, não. Não é não. De forma Às vezes, a maioria dos policiais, eles são pessoas boas, mas eles são mal instruídos. Às vezes o próprio chefe dele lá, que tem um recalque, tem alguma coisa, já quer doutrinar os meninos a não atender bem o colega aposentado. Não, isso aí é ferro. Eu até trabalhei com ele aí, mas isso aí... Eu falo isso porque igual o Andrezão teve que ir com a gente, e o Andrezão, você vai lá na Força de Veículo hoje, ele não está lá mais, mas todos os policiais novos lá atendem super bem. Exatamente. Super bem, todos. E isso aí eu falo porque a gente está sempre de contato com eles. Tem grandes policiais novatos lá. Novatos, não são mais novatos, né? São mais uma bagagem. Porque tem muito tempo e não tem concurso também. Não, já tem. Eles vão achatando. A gente fala novato porque nós somos ferro velho, né? Não leva a gente a mal, não. Mas nós já estamos usando o 40. Mas tem muito. E foi assunto aqui nesse debate. O que acontece? A polícia não acabou. Nós precisamos resgatar isso. Por isso que essa aqui está aberta para os policiais da ativa virem para a gente conversar, trocar ideia. Eu falo uma coisa. Por exemplo, aí é que o pessoal assusta, né? A Polícia Ferroviária Federal não existe ainda, Chara. A Polícia Ferroviária Federal acabou, né? Não acabou. Nem vai no papel não tem como acabar com ela. Agora, ela foi absorvida pela Polícia Federal, coisa e tal, e tiveram outras instituições que foram ali do lado. Da mesma coisa, que se continuar... Gente, olha o nosso quadro de investigadores, como é que está defasado. É coisa que não cabe nem a mim nem a você discutir isso. Isso é lá para cima. Mas é porque, se for falar nível de governo, coisa e tal... a gente fica um pouquinho ali, não, eles conseguem fazer. Né? E vai sobrecarregando. Nesse assunto, porque eles trazem soluções paliativas. Plantão virtual, não vou defender, nem não vou entrar no mérito, e agora estão fazendo uma unificação de cargos, né? Onde... Eu acho que tudo começou bem lá atrás, quando quiseram abraçar a polícia com as pernas. Né? Isso é porque eu mando, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sempre achei muito interessante, muito respeitoso aquele delegado que respeitava a inspetoria dele. Isso é importante. Hoje, uma boa parte dos delegados, eu não posso generalizar, viram para o investigador e falam, não, você está se esperando, eu estou mandando você ir lá e fazer. Acabaram até com o cargo de inspetor, né? Acabaram com o cargo de inspetor. O negócio é direto. Mas da mesma forma que você ter um investigador de polícia, que às vezes é doutor em direito, e ter que chamar um bacharel de doutor é meio complicado. É muito mais fácil ele chegar e falar, autoridade, chefia, excelência. Mas aí o cara chegou e fez lá o curso de direito, né? Uma coisa que eu acho que deveria ser via de regra. Para o cara chegar no topo da polícia, ele deveria de ter pelo menos 1 ano em qualquer outra carreira policial, ou pelo menos o probatório dele todo. Que fosse na época de auxiliar de necrópsia, identificador, historiador, né? Que alguns, e na nossa época, era detetivo de polícia. Muitos falavam que era detetivo de polícia. Para a pessoa chegar no comando, ela teria que passar 1 ano, 2, um período que fosse, na base, para aprender a ser mandado, para saber como que a coisa funciona. Porque a gente fica 30 anos nessa polícia, a gente entra nela sem saber e sai dela sem saber. Porque tudo renova todo dia. A polícia, principalmente a polícia civil, ela é cíclica.
Ela vai renovando. Mas só que ela deveria renovar melhor. Ela deveria valorizar quem veio lá atrás, quebrando mato no peito, fazendo escolta de preso dentro de ônibus. E não era só para Minas Gerais, não. Era para o país inteiro, às vezes. O Inter, da mesma forma, pegava o preso aqui, metia grampo nele, ia na rodoviária, trocava o espaço, descia para o Espírito Santo, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para todo lugar. Quer dizer, esse pessoal que hoje está no ar-condicionado, que se a viatura, se ela beber um pouquinho a mais, manda para revisão, não sei o que lá mais, na nossa época era amarrando fio, fazendo isso. Então, o pessoal tinha que passar por alguns apertos para quando a autoridade virasse e falasse assim: fulano, vai lá e faz isso aqui. Ele sabia que ele teria competência para ele fazer também. Porque tem muito cara que manda, mas ele mesmo não sabe se ele teria competência para fazer. Não sabe nem o que ele está falando. Às vezes não sabe nem o que está falando. E isso vem de décadas e décadas. Eu acho que foi por causa disso que aí foi caindo. Por exemplo, antes o próprio delegado de polícia expedia mandado de busca e apreensão. Né? Chegava, veio a Constituição. Veio a Constituição, mas o quê? Alguém brigou? Não, foi aceitando. Agora, os cargos estão sendo enxugados, estão sendo suprimidos, né? E vai ficar a instituição Polícia Civil. A gente torce para que isso não aconteça. Eu até peço a quem está na ativa aí, que lute pela causa, que seja policial, que não seja só funcionário público. Antônio Febraúna, foi um senhor delegado, muita gente, eu aprendi muito com ele, ele dizia que a Polícia Civil é um celibato. O policial civil, ele tem que pensar diferente dos outros, ele tem que ver coisa onde que não tem. Tem que ter um olhar. Ele tem que ser questionador, ele tem que saber o porquê disso, daquilo. Então, não é só ser funcionário público para receber o salário, para receber idade, para receber não sei o que lá mais e coisa e tal. Não. Hoje o cara quer ser examinador, dar aula na academia. Muito justo, muito justo. Eu acho muito justo. Se o cara é bom naquilo que ele faz, ele tem que replicar. Ele tem que replicar. Se o cara é o pica das galáxias lá em investigação, que vá dar aula de investigação dentro da academia, de polícia civil, até mesmo para ser questionado pelos demais. Peraí, mas como que você consegue ver isso dessa forma e coisa e tal? Se o cara é bom de direito penal, que vá dar aula na academia de polícia. Com certeza. Agora, os professores que nós vimos lá na academia de polícia, não vou dizer agora, porque eu não tenho nem com base para falar isso, mas eram professores que, assim, a gente via que quando você chegar e falava, por exemplo, teve um curso que eu fui fazer lá, que um grande amigo nosso, você até citou ele há pouco tempo, por coincidência, curso de aperfeiçoamento, nós somos da mesma sala. Nosso amigo Pracatá, Eduardo Gonçalves. Tem muita história. Esse tem história. Que na primeira aula de ação policial, já no curso de aperfeiçoamento, ele do furtão, eu do depósito de preso da Vigilância Geral, chegou nós achamos estranho demais. Chegou um professor na sala, todo mundo levantou, como era de praxe. Tem muita gente que acha que isso é submissão levantar, né? Não. Isso é questão de educação. Isso a gente aprendeu na academia de polícia. Questão de educação com quem está chegando para te ensinar alguma coisa. Ele, de coturno, coisa e tal, foi na época pré-gás, quando tinha ideia de se fazer isso e coisa e tal, para dar aula de ação policial. Ele era da última turma, nós éramos 275, ele era 294. Minha turma. Aí, aquele negócio todo, aí ele começou, vamos abrir a apostila na página tal, e ele começou a ler a apostila.
numa situação de risco, assim, assado, coisa e tal. Aí o nosso amigo virou e falou, meu amigo, eu trabalho na Futebol, a turma aqui trabalha em tal lugar. Você, assim, a gente não te conhece, você... Tá. Não, eu sou recém-formado, mas estou dando aula aqui na Academia de Polícia Civil. Aí a turma fechou o livro, fechou a postilha e falou, não, fulano já tomou tiro, já trocou tiro, já fez cambal aqui, coisa e tal, agora vai dar aula não. Aí a turma toda foi lá, fez uma notificação, mudaram o professor, deu uma aula só para nós. Mas é sério, porque ele tinha muita teoria, mas na prática, nenhuma. E quantas das vezes o colega, numa situação de risco, trava? Aconteceu demais. Né? Muito. Porque é uma coisa que é normal, é coisa do ser humano, creio. Porque comigo foi assim, todo mundo que eu perguntei foi assim. Numa incursão, você está no Cafezal, está no Santa Lúcia, está no Morro das Pedras, coisa e tal, acontece um tiro. Você sabe que é um tiro. Mas até você tomar ciência de onde que está vindo, como que está acontecendo, você fala assim, o que está acontecendo aqui? E tem um colega que trava. Trava, né? Inclusive, nós, no episódio que nós gravamos aqui com o Cotonete, ele fala do Cotonete 293, de 86. O primeiro policial que morreu da nossa turma foi lá no Carlos Prates. Ele estava de ronda e, coincidentemente, eu também estava de ronda. Na época era um rondão, né? Era cinco viaturas da FURB. E esse incidente que esse colega tombou em ação, tinha um colega com ele que travou, entendeu? Acontece. Ele foi para casa, eu não vou nem entrar em detalhes, não, porque eu nem lembro mais direito. Sei que o Luiz Pintor foi o Pila que alvejou o polícia. Mas ele também, o policial alvejou ele tomou 2 ou 3 tiros, conseguiu descer e pegar um táxi na frente de segunda. Mas o colega que estava com ele travou na hora e pegou um 11 e foi embora. Depois eles foram buscar ele, mas é aquele negócio. Não podemos sacrificar o banco. Isso pode acontecer. Ele estava sem estado qualquer um. O cara estava sem estado de polícia. É muito complicado. Numa situação complicada. E quantos amigos nós perdemos aí pelo caminho? Quantos? Muitos. Infelizmente foram muitos. Alguns por causas naturais, outros em decorrência do próprio serviço. Né? Assim, poxa, nossa, se a gente for enumerar, a gente acaba ficando triste, sabendo que a polícia perdeu tanto polícia bom. E o policial, ele é um alvo que acontece. A gente, quando ele é um alvo. Uma vítima comum do roubo, não corre tanto perigo quanto o policial. Não, de forma nenhuma. Porque a vítima, ela é submissa. O policial, ele tende a querer reagir em alguma situação. Se der folguinha, ele vai reagir. E mesmo se ele não reagir, se ele descobrir que ele é policial, acabou. Mas é por causa disso que eu falo. Tem que reagir. É uma coisa que eu até... Não é orientar, não, porque todo mundo que está na polícia está porque quer. Não tem essa de que se o salário está ruim, pede para sair. A gente tem que brigar pela melhoria. Mas todo mundo que está aqui está porque quer e sabe o que está fazendo. Gente, é muito complicado você entrar numa agência bancária e ver uma pessoa com polícia civil escrito, arma pendurada. Mas eles vão falar, mas a PM faz isso. Mas a farda é o corpo do PM. Ele vai. Agora, se eu vou ao banco, eu posso muito bem. A função do investigador, no caso, eu falo pelo meu lado, não vou falar de perito, não, é ser pouco observado. Ele tem que ser observador, não? Ele tem que ser observador. Esse torna o alvo, né? Um cara tem que fingir de carniça para ninguém chutar ele. Porque você não vê ninguém chutando carniça no meio do caminho. O cara, ele tem que ficar ali igual grandes policiais que nós temos, grandes amigos meus, que é aquele cara que tem cara de bobo. De bobo não tem nada. E esse investigador me lembra uma série antiga que chamava Columbo, um investigador que era até caô do cara. Usava um capotão e coisa e tal. Todo mundo chamava o cara e ele ia longe. Quantos investigadores aí, gente? Você olha pro cara, não, esse cara não é investigador, não. Esse cara é da polícia. Esse aí. Esse aí não, mano. O cara entra, sai,
vai lá, faz o levantamento, volta com um serviço perfeito. Na Vigilância Geral, a gente costumava falar que tinha muito cara que não sabia escrever bem. Mas ele argumentava bem, e se alguém copiasse o que ele estava escrevendo, dava um livro de série.